com nossos amigos espirituais, nossos companheiros de estudo, colegas, amigos, que da dimensão extrafísica acompanham esses nossos estudos. Nós os saudamos fraternalmente, como também saudamos aqueles que vêm na dimensão extrafísica assistir os alunos que eles trazem, né? Que também se sintam acolhidos e que tenham bastante proveito na nossa reunião. Que possamos sentir gotas de luz caindo no nosso chakra coronário, distribuindo-se por todos os nossos centros de força, que sintamos-nos harmonizados, tranquilos e que tenhamos uma boa reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, hoje a nossa conversa se inicia por questões ligadas ao destino, a visão espírita da questão do destino e do conformismo, né? Acomodação, conformismo. Existem algumas questões adredemente enviadas que o nosso colaborador Sérgio sempre está conosco, né? E, inclusive ele que providencia a gravação, nosso agradecimento aí na internet aí para o Sérgio. Muito bem. Então vamos iniciar com esses questionamentos e vocês, à medida que a gente vai respondendo, vocês participem para enriquecer. A ideia não é tornar um monólogo, é tornar um diálogo, né? Mas não podemos deixar o pessoal também em branco, a gente vai conversando. Né? Muito bem, Sérgio, o que nós temos aí para começar? Vamos lá. A doutrina paligenésica é conformista? Bom, primeiramente preciso explicar o que é palingenésica, né? Palingenesia é o mesmo que reencarnação. Gênese, origem, paleo, antigo. Tá? Então se diz também palingenesia ou palingênese a concepção das vidas sucessivas, da pluralidade das existências ou da reencarnação, dos renascimentos sucessivos. Então, a questão trazida é o seguinte: se a doutrina palingenésica é conformista. Se ela é conformista. Por que essa questão? Bem, algumas pessoas às vezes colocam o seguinte: olha, se vocês acreditam que existem várias vidas e que vocês estão vivendo hoje as consequências das vidas anteriores, então isso poderia induzir ao conformismo. Não, isso eu tenho que passar mesmo, porque eu preciso passar por isso, esse sofrimento é inevitável. Há até umas concepções equivocadas de karma que passam essa ideia, né? A pessoa diz, não, isso é o meu karma, eu tenho que passar por ele e tal. Enquanto que a palavra karma, ela, do sânscrito, ela quer dizer ação, ou ação e reação. Então seria a ação que a pessoa tem que fazer para superar o problema e não conformar-se com ele. Tá? Então a doutrina da reencarnação, em hipótese alguma, ela pretende dar uma ideia que a gente deva se conformar com as situações. A gente não deve se conformar, a gente deve compreender as situações, saber que essas situações elas não são gratuitas, elas ocorrem em função do histórico anterior, mas temos o dever de superar o problema e não acomodarmos-nos com o problema, conformarmos passivamente com a situação. Nós temos que ter uma atitude proativa de superação para vencer aquele problema. Então as pessoas dizem, meu karma é essa doença. Não, senhor, seu karma não é essa doença. Seu karma é vencer esta doença. O meu karma é minha cunhada. Não, o seu karma é conseguir viver bem com a sua cunhada. Então é superar as dificuldades com a sua cunhada. Então,
não é, em hipótese alguma, a ideia, pelo menos na visão espírita, de reencarnação. Então, nada impede que outras linhas filosóficas no planeta entendam diferente. Mas que os espíritos superiores colocam é sempre uma posição não de resignação passiva, de compreensão, de respeito pela situação, não de revolta, mas de sempre superar, suplantar a dificuldade. Até aqui, alguém gostaria de... Pois não? Em relação ao cunhado que você falou, por exemplo, vamos supor que você tem um envolvimento com essa cunhada, você tem que superar um problema que você teve no passado. Se você faz a sua parte, você acha que está fazendo a sua parte e ela não faz a dela, como fica isso depois? Muito bem. Olha, se eu quiser dar a minha caneta para ela e ela não aceita a caneta fica comigo. Tá? Então, se a gente tem um movimento, digamos assim, agressivo com relação a uma pessoa, seja qual for o tipo de agressão, emocional, mental, seja o que for, energética, e a pessoa ela recebe aquilo sem rebater na mesma frequência de onda, o que é que acontece? Aquilo vai ficar com quem emitiu. Certo? Então, a gente faz a nossa parte dentro da nossa limitação. E a cada passo que a gente dá, a gente procura ou deve procurar fazê-lo melhor. Mas, evidentemente, todos nós somos seres que estamos em processo de aprendizado e de crescimento. Mas, então, a gente deve fazer a nossa parte. Se o outro não fizer, a dificuldade vai ficar com o outro. A energia vai ficar com o outro. Mas essa vinculação viria numa próxima encarnação de novo? Se você não consegue resolver aquele problema, o suposto problema que você tem, estou falando hipoteticamente, esse problema continua na próxima? Você carrega ele contigo até conseguir resolver com aquela pessoa? Ou você se esforça para resolver aquilo e se ela não te retribui, aquilo acaba? O que ocorre é que essas... Não sei se eu me fiz entender. Acredito que sim. Queres colocar? Não? Se a gente faz um esforço e o outro não faz, então da parte da gente está a caminho da resolução. Mesmo que não seja totalmente resolvido, mas está a caminho da resolução. Se a ligação da outra pessoa for muito intensa na nossa direção, frequentemente a gente tem que acolhê-la, mas numa posição de maior, digamos assim, segurança, de maior estabilidade, tipo um avô para uma neta, certo? Ou de um pai já maduro, né? Com uma filha, entende? Então aí porque o indivíduo não quer dizer que todos os pais estejam nessa condição, só forma o seu exemplo, né? Então, se o indivíduo conseguiu superar aquela dificuldade, mas a outra pessoa não, então na próxima encarnação ele tem condições de educar essa pessoa, de orientar essa pessoa, de fazer-se respeitar por essa pessoa e, se possível, fazer-se sentir-se amado, né? Bem interessante a questão. Mas então o vínculo permanece? Como? O vínculo permanece. Não diríamos assim de uma forma radical, porque nós sabemos, né, que não há dois espíritos iguais no planeta, né? Não existem nem entre os 8 bilhões encarnados, nem entre os 20 bilhões só ligados ao nosso planeta desencarnados, que são iguais, são todos diferentes, todos têm particularidades, peculiaridades, cada um tem um código de barra com centavos diferentes, né? Então a gente não pode afirmar que sempre será isso. Há uma tendência nesse sentido, certo? Às vezes não se reencontram, ou passam 2, 3 reencarnações, a outra pessoa fica num processo de tratamento, de recuperação e tudo mais, para depois se reencontrar. Então, o vínculo ele não é assim taxativo e obrigatório. Existe muita flexibilidade, isso é analisado
por equipes altamente amorosas e de grande conhecimento, grande sensibilidade para analisar cada situação. O que é mais útil para o crescimento de ambos. Né? Então não existe aquela coisa taxativa, não fez, vai ter que... Não ocorre. Silvia, queres colocar? Não, eu até achei bem interessante, né, a colocação aqui do Júlio, porque a gente acha que vai sempre voltar na mesma família. Não é bem assim, né? Às vezes até numa situação dessas que ainda tem que resolver um problema com alguém, pode vir como um professor, né? Pode vir como... Então não é necessariamente na mesma família. E essa cunhada mesmo pode não ter sido nada dele na encarnação anterior, mas eles terem se encontrado e terem tido algum desentendimento. Exato. Exatamente, né? Então, há uma frequência relativamente significativa de reencontro na mesma família, porque as questões maiores geralmente são entre a própria família, né? Mas não é uma regra absoluta, existe toda essa diversificação de oportunidades, né? Muito bem. Não, por enquanto não. Sigamos então. A filosofia das vidas múltiplas não seria inibidora da luta pela vida e da conquista de novas posições na sociedade? Então, vocês vejam só, por exemplo, existem linhas de concepção da reencarnação diferentes da linha que os espíritos superiores formam, né? E dão essa ideia equivocada de que você tem que viver aquilo onde você está, você tem que se conformar, você tem que aceitar passivamente, porque esse é o seu destino, esse é o seu karma, etc. Então isso levaria a uma ideia de que o indivíduo não adiantaria muito lutar, seria de uma casta, no Oriente, na Índia, por exemplo, ele tem que permanecer naquela casta, porque ele é daquela casta, né? Então essa é uma ideia de estagnação. Tá? Os espíritos superiores deixam muito claro que não. A gente está aqui para crescer, para evoluir, para superar as questões e para lutar para vencer as dificuldades e inclusive para galgar novas posições, especialmente posições de conhecimento, posições de sensibilidade, de desenvolvimento de fraternidade, de conquistas ético-morais, filosóficas, científicas, enfim, de ampliar nossos horizontes em todos os sentidos, né? Naturalmente, não é a ideia de galgar novas posições sociais, ou seja, enriquecer. Nada contra enriquecer, mas não é essa a ideia. A ideia é o crescimento. Se o indivíduo tiver uma condição social e enriquecer, ótimo. Agora ele tem também passa a ter um dever diferente em função de tudo aquele que ele possui. Todos aquele volume de bens e de situação que ele tem, ele passa a ter um compromisso diferente também, né? Mas a ideia é que a gente deve lutar para galgar novos posicionamentos na vida em todos os sentidos, principalmente na área do conhecimento e da amorosidade, né? Elaine, quer te perguntar alguma coisa até aqui? Não? Também não. Fique à vontade, né? Prosseguir, então. O que a gente chama de destino seriam consequências inevitáveis das vidas passadas? Quer dizer, não é que seja, é só a paradinha para pensar, né? Bem, o destino no sentido de fatalismo, ele não existe. Existe sim uma tendência natural. Se o indivíduo reencarna na Etiópia, no interior da Etiópia, num lugar com uma série de limitações, evidentemente que as tendências são diferentes de quem reencarna
Eu estava pensando na Suíça. Exatamente. Reencarna na Suíça, por exemplo, né? Ou reencarna lá na bela cidade dos Alpes italianos, né? Trentino Alto Adige, aquela região que eu gosto bastante, né? Muita gente gosta, né? Bem, então é o seguinte, então evidentemente que o indivíduo que reencarna num determinado local, país, comunidade, raça, etnia, enfim, nível social, ele já traz uma autoprogramação compatível com aquele local. Ninguém cai de paraquedas no Japão por nenhum motivo, já tem todo um vínculo histórico nas vidas anteriores, ou porque já viveu no Japão, ou porque nas suas viagens de navio estava sempre no Japão, aprontando A, ou B ou C, né? Então, daqui a pouco vai reencarnar lá e vai passar uma determinada situação no Japão. Agora, quando a gente fala autoprogramação, o que significa isso? Significa que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz, qualquer ato, pensamento ou sentimento gera uma energia que tem cor, tem brilho, tem opacidade ou não, tem uma frequência de onda, tem um comprimento de onda, tem brilho, ou seja, tudo que a gente faça a cada segundo gera uma energia. E isso se propaga, sintoniza com outras, atrai, mas está na gente. Isso a gente produz e aquilo faz parte do nosso histórico. Isso está impresso na gente, está irradiando. Mas você pensa de novo, reforça outra vez e assim por diante. Então, o que acontece? Quando a gente retorna para a dimensão extrafísica, a gente vai se situar em determinado local e a gente vai retornar depois de alguns anos para um local que tem compatibilidade com a nossa energia. Então, há uma sintonia automática. Claro que tem mentores, tem equipes, tem o Ministério da Reencarnação nas colônias, tem pessoas que cuidam dos detalhes de tudo isso aí, mas essas pessoas não podem determinar simplesmente ele é legal, ele vai reencarnar na Suíça. Não é bem assim, não é verdade? Não é assim. Então, a gente traça aquilo, leva conosco e depois automaticamente vai reencarnar naquele meio social, naquela cultura, naquele ambiente, naquela etnia e tudo mais, né? Agora, voltamos à primeira questão. As dificuldades não são para aceitar passivamente, são os esforços, a ação, o karma, né? Como diz o sânscrito, que a gente tem que fazer para superar todas as dificuldades. E os créditos que nós trazemos, utilizá-los no sentido de crescimento nosso e de quem está ao nosso redor, né? Não sei se fugiu um pouco da questão ou não. Foi? Né? Quer se colocar algo? Você também? Eu? Não. Ainda não? O destino teria alguma coisa a ver com um plano espiritual que foi traçado, né? Um plano espiritual para cada pessoa, em cada encarnação, e que às vezes a gente se desvia disso, não tem nada a ver com destino, né? Olha, tem parte, sim, tem parte. Você veja só o seguinte, então, embora a gente traga aquele conjunto de aquisições, aquelas energias, e isso automaticamente começa a construir o nosso destino, a espiritualidade, os nossos amigos espirituais, os seres que nos orientam, etc., eles observam esses detalhes e, se a gente tiver condições, eles colocam para a gente pode fazer uma contraproposição. Não, olha, acho que ainda não vou conseguir passar por toda essa dificuldade. Dá para dar uma amenizadazinha? Não. Dá, mas não muito. Então, isso é dialogar. Agora, há espíritos que são extremamente embrutecidos, extremamente ignorantes, muito violentos, tal. Não tem diálogo. Eles energizam, né? A mãezinha, a avó, bisavó deles estão lá enviando energia, enviando amor, muitas vezes, né? E eles são como que empacotados e mandados. Não tem assim muito que dialogar com eles.
Bom, então a espiritualidade, sim, ela atua. Mas o maior artífice da escultura do nosso destino somos nós mesmos. Certo? Somos nós mesmos. E inconscientemente a gente vai plasmando nossa consequência. Tá? Nossa oportunidade, as nossas necessidades a serem vencidas. Agora eles analisam isso e interferem muitas vezes. Tá? Interferem bastante. Então não há um destino no sentido fatal, há uma tendência forte. Há uma tendência forte. Eu nunca me esqueço de um colega, quando eu tinha, já contei isso outras vezes aqui, quando nós tínhamos 17 anos, eu estudava para o vestibular de medicina, sempre foi difícil, né? Então eu estudava manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, o tempo todo, né? E tinha outro colega que estudava comigo também, e ambos passamos, agora ele é médico em Joinville, cirurgião pediatra em Joinville. E tinha outro que de vez em quando aparecia para estudar, de vez em quando, muito inteligente, mas aparecia lá, ficava uma horinha, duas, passava uns dias, vinha de novo para estudar também. E esse era espírita também. E ele não passou no vestibular. Aí um dia, ele na sessão mediúnica, logo depois do resultado do vestibular, etc., ele, com uma voz assim meio embargada, ele perguntou para o coordenador da reunião: posso fazer uma pergunta para o mentor? Assim, pode, hoje o dia da reunião permite isso. Ele assim: eu não passei no vestibular de medicina porque não havia programação espiritual para mim não ser médico. O mentor disse: não, porque você não estudou. Quer dizer, não adianta eles programarem se a gente aqui não fizer as coisas. Quer dizer, eu estou dando um exemplo, mas não quer dizer que todo mundo é essa situação, lógico. Sim. Tá? É um exemplo. Tá? Um exemplo. Tá? Às vezes não está na programação mesmo. Tem uma pergunta dessa Faça. Nessa vida que estou vivendo agora, eu posso preparar a minha próxima encarnação ou eu só posso preparar depois no mundo espiritual? E a minha pergunta vem pelo seguinte: conheço gente que diz assim: na próxima encarnação eu vou nascer na Dinamarca. Tem fila. Então, há a possibilidade da pessoa se preparar para na próxima vez nascer na Dinamarca? Pergunta muito interessante, né? Em parte. Em parte. Depende. É o seguinte: se a pessoa tiver realmente essa aspiração de reencarnar na Dinamarca, por hipótese, desde já pode fazer uma série de movimentos nesse sentido. Estudar a língua, conhecer a cultura, fazer um intercâmbio, enfim, começar a ter ligações, arranja correspondência com alguém, quando tiver férias em condições, dá um passeio lá, entende? Acaba formando vínculos assim. Uma ocasião eu estive, abrindo parênteses sobre isso, eu estive na Alemanha e tinha um trem assim, daqueles que tem várias assim, um na frente do outro, assim, né? E tem um senhor que estava na frente, eu sei que eu sou muito falastrão, assim, eu puxei conversa com ele, né? Era o... Como é o nome dele, meu Deus? Não era Hansen Fritz, nada disso. Era... Oh, meu Deus. Tem que talvez me recordar depois. Comecei a puxar conversa e sempre quando puxa conversa eu entro na questão das energias, da paranormalidade, não sei mais o que, e se der a gente entra nessas questões, né? Então começamos a falar sobre possibilidade de existência, não sei mais o que, após a morte, retorno, não sei o que, e ele ficou interessado. E ficamos conversando muito tempo sobre isso. No começo ele até dizia: mas isso é uma coisa lá do Oriente, né? Não, isso como assim? Tem na França. Na França? Com Kardec, não, nunca ouvi falar desse, né? E um dia no avião me perguntaram se o Kardec era brasileiro. Tem muito espírito no Brasil. Mas quer dizer o seguinte: o que aconteceu
que começamos a nos corresponder. Meu inglês é meia boca, mas tentamos corresponder em inglês um pouquinho, né? A pedir ajuda para alguém, às vezes, para ajudar a traduzir alguma coisa. O nome dele era Titus, nome completamente Titus. Não sei se alguém tem conhecimento alemão, se é um nome que na Alemanha é comum. Para mim, Titus é um nome meio latino, né? Parece grego. Parece nome romano, grego, né? Era Titus com U, né? E no final eu arranjei um livro dos Espíritos em inglês, mandei para ele de presente, ele leu, tá? E depois eu continuei a escrever, ele não respondeu mais. 1, 2, 3, 4, assim, mais ou menos, e nada responder. Aí depois veio uma cartinha em inglês da mulher dele dizendo que ele tinha falecido. Aí um dia, na Federação Espírita Catarinense, ali, na Avenida Ramos 305, quando era ali, veio uma mensagem para falar dele, do Titus, entende? Agradecendo ter dado para ele o Livro dos Espíritos, que foi muito interessante, que preparou ele para a chegada lá. Então foi muito emocionante, assim, né? Bastante emocionante mesmo. E não sei se estou preparando alguma coisa para a Alemanha, não tenho essa intenção. Mas, então, a conversa surgiu porque a gente começa a criar um interesse. Se você quer reencarnar na Itália, vamos estudar italiano, vamos conhecer um pouco da cultura italiana, né? Vamos nos envolver lá, se possível, de várias formas, né? Então, é possível, só que isso vai ser analisado. Por que você quer reencarnar na Dinamarca? Alguém diz para você, não, porque eu quero ter oportunidade disso, daquilo, eu quero, de repente, ensinar para as crianças... mas lá todo mundo eu quero ensinar os conhecimentos espíritas. Não, mas lá todo mundo é presbiteriano, católico. Não, mas de repente a gente pode encontrar na Bíblia alguma coisa, tá bom, vai preparar aqui durante uns 45 anos mais ou menos, no plano espiritual, durante esse período isso vai ser analisado para ver se vale a pena reencarnar na Dinamarca. Aí você vai estudar bocado. Né? Porque pode não ser tudo isso que a pessoa está imaginando, mas então a preparação ajuda. Ajuda, sim, ajuda. Eles decidem, mas a gente pode ter livre-arbítrio. Não é assim, né? Quero encarnar na Suíça e legal, então. Tem que preparar o currículo. Tem que preparar um currículo vivenciado, né, e tudo mais, né? Mas é possível, sim. É possível. Né? Vamos ver. Então, quer continuar? Vamos lá. O conhecimento das causas das nossas dores não nos leva ao conformismo e aceitação passiva? Ou leva ao crescimento, ou o conhecimento seria um fator positivo? Dá uma repetidinha Conhecimento das causas Sim. não nos levaria ao conformismo e aceitação passiva? Ou esse conhecimento seria um fator positivo? Olha, o seguinte, outrora imaginava-se que os maremotos eram decorrentes da fúria de Netuno, ou Poseidon, né? Então Netuno estava enfurecido, brandia os seus tridentes, coisa parecida, e os maremotos sucediam. Bem, aí o seguinte, hoje em dia a gente sabe que os maremotos têm toda uma explicação sísmica, geológica, enfim, mudança de temperatura, correntes e N fatores. Então, o seguinte, havia um não conhecimento da realidade da causa dos maremotos. Hoje sabe-se, não tudo, claro, mas conhece-se alguma coisa, como é que se processa um maremoto, sabe-se alguma coisa. Então, o fato de a gente conhecer nos torna mais preparados para prevenir, para entender por que acontece e para tomar uma postura de autodefesa, de crescimento, de superação do problema. Ninguém se tornou conformista por conhecer a história, conhecer a origem. Da mesma forma é o seguinte, se a gente conhece a nossa história, conhece a nossa origem
e sabe que nós estamos passando por determinados problemas ou dificuldades sociais, saúde, enfim, relacionamento e tudo mais, isso não vai nos tornar conformistas, vai nos tornar mais aptos para vencer. Deu para acompanhar? Raciocínio? Se alguém quiser fazer algum adendo sobre isso aí. Então, o fato de a gente conhecer as causas não nos torna acomodados nem conformistas. Entende? A gente sabe que tem um problema de pâncreas, por exemplo, de fígado, em função de vários fatores. Por exemplo, um dos fatores é ter bebido muito nessa vida ou em outras vidas, e o modelo energético está lesado e o pâncreas, o fígado tem essa fragilidade. Mas não deve levar, eu sou assim porque eu bebi muito, eu tenho que passar por isso. Nada disso, tem que se tratar e mudar e tudo mais, e superar o problema. Para alguns adianta, para outros não. Com certeza, tem gente que tem que reencarnar 10 vezes e repetir. Não, disse o bem, para alguns adianta, outros não. Mas o conhecimento não torna acomodado, torna a gente mais apto para... E também o conhecimento da causa significa que deve solucionado, né? Sim, também é verdade. É uma ferramenta para se encaminhar para a solução, mas não é a solução em si. Exatamente. Não é a solução em si, é uma ferramenta para se encaminhar para a solução. É como quando a gente faz terapia de regressão, né? Eu e ela fazemos terapia de regressão a vidas anteriores, para solucionar um problema. Então a pessoa descobre a causa, observa, mas tem que ser orientado para poder superar isso. Tá? Tem que ser orientado. Conhecer só não é suficiente, ajuda bastante, mas tem que haver um direcionamento, um esforço próprio e tudo mais, né? A gente verifica, e como essas coisas são variáveis de pessoa para pessoa, né? É impressionante, né? Eu vi um jovem que ele não botava uma gota de álcool na boca porque o pai era alcoólatra. Então ele detesta isso, odeia. Disse, mas nem o vinhozinho no Natal, nada, doutor. Eu não suporto nem ver, tenho até raiva de qualquer champanhe, vinho e tal. Não suporto, eu não boto uma gota e nunca vou botar. Disse, não, nenhum problema, isso aí. Né? Aí um outro jovem, uma idade próxima, bebia muito, a mãe veio consulta e tal. Aí conversando com ele, disse, doutor, pois eu bebo, sabe como é que é? Tive um mau exemplo, meu pai bebia também, por isso que eu bebo. Um não bebia porque o pai bebia, outro bebia porque o pai bebia. Então, tudo é relativo, né? São ferramentas, né, que de posse delas pode-se construir algo ou não, né? Ou até destruir. O esforço em evitar os problemas tem relação com a compreensão das vidas anteriores? O esforço em evitar problemas tem relação com a compreensão das vidas anteriores. Sim. A compreensão, não só a informação. A compreensão é diferente. A gente pode ter a informação, mas não conseguir compreender isso. A compreensão do problema, sim, é útil. A gente tomar conhecimento, compreender aquilo e metabolizar. Né? Tem que realmente passar para a fase seguinte. Os nossos sofrimentos não são uma decisão divina? Silvia, quer falar sobre isso? Não, é que eu lembrei que da última vez que eu assisti aqui essa conversa, o senhor falou que Deus é amor e que Deus não quer o sofrimento. Né? Então, quando ele leu ali, eu me lembrei, o doutor Ricardo respondeu na conversa que eu participei. Então, a pergunta é se o sofrimento não é uma decisão divina. Não é uma decisão divina. É interessante, né? Frequentemente, as pessoas criam um Deus que não existe. Nós estamos dizendo que Deus existe.
que o amor cósmico universal existe, que a inteligência cósmica universal onipresente existe, banhando todo o universo, macro, micro, átomos, galáxias, tudo mergulhado nessa energia imutável, porque é perfeita, logo não muda, ela é sempre perfeita. Agora, a concepção humana limitada é que cria um Deus que não existe, que não é. Hã? Deus da penitência, né? Exatamente. Então as pessoas criam aquela imagem do Deus com sentimentos humanoides. Fica triste, fica zangado, fica irado. É agradado ou não é agradado? Deus me agradou a Deus. Tal. Gente, isso não faz sentido. Entende? Né? Deus é sempre o mesmo. Ele é. Todo o universo é mergulhado nessa lei maior, do qual decorrem outras leis secundárias que organizam físicas, químicas e biológicas. Né? Então, se é uma decisão divina, não. Né? Eu posso dizer assim, se eu jogar esse óculos para cima, é uma decisão divina que ele caia? Bom, depende da ideia que a pessoa tenha. Né? A lei da gravidade é uma lei cósmica, né? Onde tem matéria, tem a gravidade, existe, então esse óculos vai cair. É porque Deus quer. É uma forma de dizer, mas bastante imprópria. Entende? Então, Deus não cria sofrimento para ninguém. Né? Isso não acontece. Nós é que criamos as situações, movimentamos as energias, entramos em sintonias e plasmamos o nosso futuro. O André Luiz tem uma expressão muito interessante, que até você gosta de usar muito, né? Que nós somos co-criadores. Né? Nós somos co-criadores do universo. Todo ser humano, todo princípio espiritual que já está na fase humana, ele é co-criador. Com o nosso pensamento, a gente cria situações, cria energias, e elas têm força, têm movimento, têm sintonia entre outras correntes de energia. Ou alguém acha que Deus criou um umbral? Claro que não. Né? Como é que o umbral surgiu? Como é que as regiões trevosas, abismais surgiram? Do pensamento das pessoas, encarnados e desencarnados. Então tudo aquilo é plasmado por ódio, por sentimento de inveja, por isso, por aquilo, por todos os sentimentos desequilibrados que existem. Até pela tristeza, pela depressão, pelo medo. Né? Que as pessoas só pensam no mal, o ódio, a inveja, ciúme. Medo é terrível. Sofrer é tipo de espírito sofredor. Portanto, não é adiantado. Então, o medo é um sentimento altamente nocivo, a tristeza. E nós, humanos, somos muito... criamos essas energias de vez em quando. Né? Orgulho também. Hã? Orgulho. Sim, claro. Orgulho é bem mais fácil de compreender, com certeza. Né? Pode-se dizer, então, que Deus criou um conjunto de leis justas e boas e que o nosso sofrimento é resultado de uma incompreensão dessas leis? Sim. De uma incompreensão e de uma postura mental, emocional, sentimental e física, né? que foge do equilíbrio dessa lei. Né? E outra coisa, né? Se olhar lá Jesus, ele disse, vós sois deuses, Deus está em vós. Não está no lugar, não está no centro espírita, não está na igreja. Também está como está no óculos. Né? Quer dizer, todo o universo está mergulhado na energia do amor universal. Só que, como a gente é co-criador, eu posso entortar o óculos, maltratar o óculos, não cuidar o óculos, entende? Porque ele está sob o meu comando. Né? E assim também a gente cria uma série de situações. Silvia? Sim, a gente cria uma série de situações, nós somos co-criadores, mas nós somos co-criadores do nosso mundo. Eu não posso, o que eu crio aqui não pode afetar ele se ele não quiser.
Então, essa questão de co-criador é limitada ao meu mundo. Eu não estou criando o mundo da Giovana. Olha, Talvez eu possa falar. pode. Quando várias pessoas pensam de uma maneira positiva, isso afeta o geral, né? Eu vejo pelo lugar onde eu morava e onde eu moro hoje. Porque eu morava no Rio, e as pessoas têm um sentimento pesado, um sentimento ruim várias vezes. Então aquilo faz com que o lugar fique ruim. Sim. E foi ficando aos poucos, eu vi isso acontecer ano após ano. Coisa que não acontece aqui, porque as pessoas têm um pensamento melhor, mais positivo. E as coisas acabam... Talvez eu não tenha colocado direito, mas é que as pessoas, cada um faz o seu e eles fazem o conjunto. Isso. É isso que eu estou pensando. Dizer que não é que eu vou criar uma coisa ruim que vai afetar todo mundo, não. Vai afetar aqueles que estiverem participando disso. Exatamente, aqueles que estiverem naquela frequência de onda. Olha, eu assisti uma palestra em São Paulo, muito interessante, palestra espírita, de um físico, muitos anos atrás. Ele levou 2 tábuas, assim, com várias laminazinhas de tamanhos diferentes. Não sei como é que se chama aquilo ali. Então, era uma tábua e tinha assim umas 8, acho que mais ou menos 8, 10 laminazinhas assim. E do outro lado da mesa ele botou uma tábua também com as lâminas da mesma altura, certo? Então ele pegava um instrumento e batia numa lâmina aqui, ela ficava vibrando. Daqui a pouco, do outro lado da mesa, a lâmina que tem a mesma altura, a mesma espessura, a mesma densidade, começava a mexer também. Quer dizer o seguinte, aquela lâmina era inocente, não estava pensando aquilo, não estava vibrando assim, mas ela tem a mesma estrutura, o mesmo padrão, entende? Então, ela automaticamente recebe a influência. Porque ela tem a mesma característica. Entende? Então, como você disse, você não pode influenciar diretamente sobre a outra pessoa. Mas se você emite energias de rosas, entende? Tem gente que não vai sentir nada daquilo. Mas tem uma pessoa que está lá, com um pensamento belíssimo e tal, aí acaba sentindo até o perfume, ou sentindo a energia, ou vou comprar uma rosa, botar em casa, qualquer coisa assim. Né? Então, quer dizer a mesma coisa com o Brau, que as lodaçais que existem lá em cima. Não é verdade? Não foi a pessoa que criou tudo aquilo, para onde ela está indo. Mas ela vibrou de uma forma tal que entra numa corrente de energia e depois é atraída para lá. E às vezes os comparsas dela que ficavam aqui, essa pessoa fazendo coisas terríveis, estão engrossando a situação lá. Bem interessante isso. Então, existe um dinamismo de energias constantes que nós somos corresponsáveis, ou seja, co-criadores. Qual seria a extensão do nosso livre-arbítrio? Você lembra aquela historinha que meu pai falava? Sim, mas posso contar a história do teu pai. Conta! Uma vez eu perguntei para ele, assim, sobre como é que é o livre-arbítrio, né? A gente tem livre-arbítrio, não sei o que, se eu quiser eu faço isso, não aquilo. Ele assim, você tem um livre-arbítrio que você pode ir para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda e ficar parado como um peixe no aquário. Está limitado ao aquário da tua realidade. Entende? Então, se a gente tem um determinado padrão, não adianta ficar sonhando com Júpiter ou coisa parecida, porque não estou no nível. Né? Não estou no nível. Ainda fico triste, não sei o que é. Isso é coisa de espírito que tem muito que aprender, né? O espírito superior não fica triste e não sofre. Né? Muita gente fala assim, porque Jesus sofreu. Não sofreu. Entende? Não sofreu. Entende? Porque para nós temos aquela ideia de que ele tem que sofrer, porque gente boa sofre. Né? Quanto melhor, mais sofre.
Isso é uma criação, entende? Olha, se a gente conhece assim, alguns yogis no Oriente, etc., que controlam completamente a dor, aí é opinião minha, não está em nenhum livro espírita, isso é opinião minha, tem que deixar isso. Eu não acho que Jesus sentia a dor do prego na cruz. Eu não acredito, entende? Eu não acredito que isso aí, acho que ele passou por aquela situação, etc., mas estava irradiando luz, ele devia estar desprendido e tudo mais, entende? Mas também se sofreu ou não sofreu, não vai mudar nada, né? Porque a gente tem aquela ideia que o pessoal fala que foi o sangue de Jesus que salvou os homens. Isso aí é o mesmo sacrifício que se fazia no paganismo, então tem que sacrificar alguém para, né? Inconscientemente está dentro do inconsciente coletivo isso, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que o espírito superior, normalmente ele não sofre, entende? Ele compreende isso, irradia muito amor, entende? Ele não fica sofrendo, né, pelo sofrimento do outro, né? É uma coisa que está bastante distante da nossa realidade, né? Claro. Eu acho que assim como nós temos enorme dificuldade de entender o que é Deus, nós também temos dificuldade de entender a situação de Jesus, né? Claro. Então a gente realmente projeta o que a gente sentiria. Não, exato. Por isso que eu fiz questão de dizer uma opinião pessoal, né? A gente projeta isso. Vamos lá. Nossos atos, pensamentos e sentimentos podem facilitar o auxílio dos protetores espirituais no nosso destino? O que vocês acham? Claro que sim, né? Então, os protetores espirituais, eles estão no www.luzharmoniapaz, etc. Para a gente receber o www.luz.harmonia, paz, equilíbrio, alegria, saudável, etc., a gente tem que girar e colocar na internet naquele www, né? Não tem como eles nos ajudam, não tem como eles nos ajudarem se a gente não estiver sintonizado, né? Eu vi coisas interessantíssimas sobre isso, né? Uma sessão mediúnica, muitos anos atrás também, comunicou-se um jovem e ele, assim, reclamando, depois começou a chorar e depois ele disse assim, olha, faz 9 anos que eu já morri, eu sei que já morri, estou no mundo espiritual, aqui está muito difícil, o ambiente é muito pesado, muito tenso, etc. O pessoal tem uma dor muito grande, ele falou. Qual é a sua dor, amigo? Que nem a minha mãe veio me ajudar. Nem a minha mãe, há 9 anos estou aqui, nunca ela veio até aqui. Ela era uma pessoa que todo mundo dizia que era boníssima, também imaginava, acreditava que a minha mãe fosse uma pessoa fantástica, ela nunca veio até aqui. Aí outro médium recebe. Meu filho, eu estou 9 anos do teu lado. Você não consegue me ver. Você não consegue me ouvir. Você não consegue sentir meu toque da tua mão no teu ombro. Entende? Ele estava em outra frequência. Ele estava no www.porcaria, não sei o que, não tem como entrar, né? Então estava ali, a mãe não via a mãe, né? É por isso que a sessão mediúnica é importante, porque espíritos superiores, eles não são vistos por outros mais densos, mais pesados, não enxergam, não sentem, não ouvem, né? Então, trazidos à sessão mediúnica, nós encarnados aqui, há uma densidade maior, ele se comunica e se faz a ponte, né? Por isso é que precisa, né? Porque, e essa pergunta eu fiz muitos anos atrás, ué, por que eles não resolvem o problema deles lá? Porque a mãe não veio atender, o pai, a avó, não sei o quê, porque tem que ter um médico que vai receber, e vai falar, e você vai orientar. Que estranho isso, né? A gente passa por essas perguntas, né? Aí depois a gente começa a estudar e começa a ver também na sessão mediúnica isso, né? Então, sim, são importantes nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que os nossos mentores possam nos ajudar. E tem gente que imagina assim, não, se você fizer isso, aí o mentor vai ficar contente e ele vai te ajudar.
Não, isso é um raciocínio infantil, né? Não, aí você ajudou alguém, o mentor, então agora eu vou ajudar ele. Não, o mentor está sempre ajudando, está sempre irradiando. A gente tem que propiciar a frequência vibratória que permite a sintonia. Né? O sofrimento sempre leva à evolução? O sofrimento sempre leva à evolução. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Sempre não. Sempre existe. Você começou muito bem, né? Sempre quando se fala, ao se falar sempre e ao se falar nunca, normalmente você erra. Né? Normalmente você erra. Né? Então isso de sempre não funciona, nunca não funciona. Não há duas pessoas iguais, duas situações iguais, dois espíritos iguais, não há. Né? O sofrimento, ele é uma anomalia. O sofrimento é um desvio do normal. Ninguém reencarna para sofrer. A proposta não é essa. Entende? A gente é que se autoprograma, cheio de distúrbios eletromagnéticos, pontos de desequilíbrio, que acaba sofrendo. Né? Então, por exemplo, o seguinte, eu gosto de dar um exemplo assim bem didático, né? Que não corresponde exatamente à realidade, mas é só um exemplo didático. Então, o João cortou o braço do José de propósito, aí alguém pensa, não, agora o João vai nascer sem braço porque ele é culpado, vai pagar e tal. Primeiramente é o seguinte, ele pode nascer sem braço e ele pode não modificar nada internamente, ele não vai mudar nada. O sofrimento pagou. O sofrimento não paga. Entende? E não existe essa história de pagar. Isso é completamente errado. Entende? Existe uma consequência, um desequilíbrio, que se a pessoa não conseguir mudar o seu interior, ela plasma o defeito. Qual é a utilidade para a espiritualidade, para Deus, para todo mundo, entende? Que alguém vá nascer sem braço ou sem perna e com isso vai resgatar alguma coisa. Gente, é muito mais útil ele modificar-se, só que nem sempre consegue. Fica lá 50, 100 anos na dimensão extrafísica, no astral, frequenta a escola, faz a universidade lá em cima, estuda, não sei mais o que, reflete, e se arrepende, modifica, trabalha, etc. E ele vem como um cirurgião para consertar braços e pernas das pessoas. E se for o caso do braço, além de cirurgião do braço, ele ainda mede um psicógrafo para ajudar os outros, para esclarecer e tal. É muito mais útil. Só que se o indivíduo não muda, então ele permanece com aquele desequilíbrio energético e o modelo extrafísico, perispírito, psicossoma, modelo organizador biológico, vai plasmar aquela questão lá no DNA. Entende? Então, isso não é o caminho, isso é do atraso do nosso planeta. Entende? Não há interesse de que alguém venha, não, você vai ficar, não vai enxergar nada, e você não enxergando nada, você vai pagar na vida passada que fez isso. Não funciona assim. Ele poderá, inclusive, não enxergar nada, ser um deficiente visual total, continuar cheio de ódio. Normalmente não é assim, né? Só um exemplo. Cheio de ódio e não vai resolver absolutamente nada. Então, o sofrimento em si não evolui. Não é um fator de evolução. O sofrimento em si. Ele pode sim se tornar um instrumento de evolução se aquilo que fizer o indivíduo amadurecer, refletir, mudar o seu psiquismo, os seus sentimentos, sabe? Sim, pode. Às vezes é muito útil. Às vezes é muito útil. A gente tem que reconhecer que às vezes a gente só aprende fazendo bobagem. E todos nós fazemos. Né? E às vezes fazendo bobagem, não vou fazer mais. Né? Sim, você ia colocar? O que eu ia colocar, que o senhor falou esse exemplo aí da pessoa que tinha problema no braço, e aí me lembrou que eu conheci um médico, um cardiologista,
que ele não tinha todo o braço. E ele fez a faculdade, inclusive ele criou um aparelho para poder fazer um tipo de exame que dependia dele ter o braço ou não. Ele criou um aparelho para ele poder fazer sem o braço. Então ele era uma pessoa que se esforçava e que trabalhava, ele ajudava os outros, tudo, mas ele não se conformava com aquela situação. E um dia ele colocou de que por que ele tinha nascido sem o braço. E alguém disse para ele, não, tu nasceste sem o braço porque tu tiraste o braço de outro na encarnação passada. E ele se conformou daí com o braço dele ser assim, porque ele achou que aquilo era um pagamento que ele estava fazendo de uma dívida. Faz sentido isso? Foi bom para ele, doutor Ricardo? Aí entra na questão individual, né? Porque tem gente que, aí, talvez pela sensibilidade dele, pela profissão e tudo mais, facilitou essa aceitação, no seu caso, no seu exemplo. Mas tem pessoas que acham o seguinte, poxa, mas esse Deus é mau, ele castiga, eu nem me lembro o que eu fiz, estou pagando uma coisa que eu nem me lembro. Na realidade, não é o pagamento, entende? É a consequência que gerou isso, mas não é por sofrer em si é que se vai melhorar. Daí vem a ideia da penitência, né? Você tem que sofrer bastante, você paga o pecado, né? Você se chicoteia bastante e você paga um montão de pecado, faz a lista, tanto chicotada para cada pecado, e você está... Amanhã eu posso pecar de novo, não é verdade? Mas o que eu coloco é que mais assim, às vezes a pessoa precisa de uma explicação Sim. que não é necessariamente verdadeira, né? Sim. Mas que ele precisa daquilo para que ele tenha uma aceitação. Né? E existem muitos casos assim que dizem, não. Que a pessoa acaba se conformando, que traz um alívio. Teu filho tem um problema porque na outra vida, então aí ela ama aquele filho porque aquele filho é um sacrifício dele. Às vezes é uma maneira daquela pessoa evoluir. Pode-se colocar isso, mas eu sempre sugiro que se acrescente alguma coisa seguinte, mas ele vai voltar a ter o braço normal, ele vai voltar a enxergar, tudo isso é transitório. No mundo espiritual, depois ele vai retornar gradativamente à posse integral das suas qualidades, né? Tá certo? Estamos no horário, né? Bem, quantas perguntas faltaram, assim, só para a gente ter uma ideia? Olha, umas 10, acho. Faltaram umas 10? De repente a gente pode continuar na questão na semana que vem, né? A gente pode dar uma continuidade nesse assunto, tem várias... Se alguma se repetir, a gente pula, né? Bem, antes de nós encerrarmos a reunião, alguém gostaria de fazer qualquer outra pergunta sobre qualquer outro tema? Nossa amiga? Muito obrigada. Não? Elaine, que vem pela primeira vez também? Não? Então, tá certo? Eu ia dizer, mas é Arianes ACT. Muito bem. Bom, então vou em seguida vai ser a reunião, mas vamos nos despedir dos nossos amigos da... Já tem desligado? Não? Vamos nos despedir dos nossos amigos do Instagram, né? Do YouTube depois e tudo mais. Um grande abraço a todos, prazer tê-los aqui e que a paz esteja com todos vocês. Um grande abraço. Certo? Isso.